Olá você que está me ouvindo nesse exato momento, eu sou Melanca e hoje eu vou falar sobre algumas coisas que me interessam bastante. Hoje eu vou falar sobre as eficiências de Game of Thrones. Game of Thrones é uma das séries mais populares da atualidade e merecidamente uma das mais adoradas, consideradas por muitos a melhor de todas, mesmo Breaking Bad sendo melhor. Baseada na série de livros escrito por George R.R. Martin, a série da HBO conta a história de Ned Stark, o Lorde de Winterfell, que é chamado pelo rei para ser sua mão direita. You got fat. I need you, Ned. Down at King's Landing, not up here, where you're no damn use to anybody. Lord Eddard Stark, I would name you the Hand of the King. I'm not worthy of the honor. Tá, a série não é sobre ele, e por isso que ela é tão boa. Primeiro vamos falar dos personagens. Um dos motivos de por que a série é tão amada são seus personagens, é óbvio. Não é uma série comum, cada personagem conta pro desenvolvimento da história em algum nível, qualquer que seja. Qualquer outra série faria o protagonista ser o cara mais poderoso do mundo, mas não aqui. Game of Thrones é muito real. Se um personagem está no ponto A e querer ir ao ponto B, ele não vai chegar no ponto B a tempo de salvar outro personagem se ele estiver longe demais. Cada personagem tem seu arco bem definido que só se junta com outros arcos quando é plausível. Não tem forçação de barra aqui, pelo menos até a 7ª temporada. O ponto é que não tem um protagonista específico, entendeu? Todos os personagens são importantes em algum aspecto para desenvolver a história. No geral, as coisas demoram para acontecer em Game of Thrones. Se um personagem tá no norte, ele não vai chegar no sul tão rápido, a menos que nada importante aconteça no meio período. Mas se acontecer, pode ter certeza que em alguns episódios o personagem vai estar viajando. A única coisa que atravessa o continente inteiro, ou o país inteiro de Westeros, são os Corvos Correio, porque, meu amigo, os Corvos são teleguiados, eles chegam certinho onde precisam, mas ok, isso não incomoda tanto assim na história. Ainda nos personagens, todos eles são únicos e fazem o espectador se apegar a eles, e essa parte do apego é muito importante, sendo inclusive algo que vai mexer com suas emoções ao longo da série. São engraçados, inteligentes e maldosos, e mesmo os maldosos conseguem ao mesmo tempo fazer o público amar eles e odiar eles. Isso nos leva ao próximo ponto: o enredo. Game of Thrones não é uma série sobre Ned Stark, é uma série sobre o continente, o país de Westeros, e é uma série sobre as intrigas políticas que levam todo mundo à Guerra dos Tronos. Tudo começa após a morte do conselheiro do rei Robert Baratheon, Jon Arryn. Quando o conselheiro morre, o rei se dirige até Winterfell, no norte, onde Ned Stark comanda a situação a fim de nomear Ned como seu próximo conselheiro. Durante a visita do rei, um dos filhos de Ned Stark pega Cersei e Jaime Lannister, dois irmãos, escondidos em uma torre se pegando. Incesto. Jaime fica bolado e empurra o moleque da torre, e é aí que toda a merda acontece. Ned vai até King's Landing, onde fica o rei, né, o nome da cidade é King's Landing. Enquanto isso, a mulher dele fica puta com a família Lannister lá em Winterfell por ter empurrado o moleque da torre, o que faz a primeira tensão política vir à tona. Agora os Stark suspeitam dos Lannister, e toda a intriga que se estende por 7 temporadas basicamente começa com o empurrão de uma torre. O efeito bola de neve foi levado a sério aqui. Os personagens aparecem novamente quando cada um deles são de casas nobres diferentes ou possuem interesses diferentes e tentam se achar no meio da guerra entre o norte, o sul e a Daenerys. Tramóias e planos conspiratórios rondam os personagens junto com um perigo de morte real. Lembra da parte de se importar com os personagens por eles serem únicos e carismáticos? Pois é, a série faz questão de que tu goste deles pra então matar eles na tua frente. Mais do que guerras campais, Game of Thrones é sobre um jogo político. E é claro que eu não podia deixar de citar a produção. Claro que a produção não é o mais importante em uma série, mas é importante destacar a produção de GOT justamente por ser uma série com muito garbo e elegância. Tem muita batalha, sangue jorrando, tripa voando e teta balangando. Sem falar nos cenários maravilhosos, a trilha sonora que vicia na cabeça e te faz sair cantarolando que nem um maluco.
Os efeitos visuais então não tem nem como falar nada, é tudo muito refinado aqui. Cada episódio é praticamente um filme de grande orçamento, mesmo cada episódio custando em média apenas 10 milhões de dólares. Sangue zorrando, tripa voando, teta balangando e muita morte. Apesar de ser uma série muito inteligente, uma coisa interessante sobre ela é que muita gente só começou a assistir por conta das cenas de nudez explícita, das mulheres gostosas gemendo no puteiro, as mortes, o sangue, as mais tetas, o incesto, as muitas tetas, enfim. Porém a série é tão boa que ela conseguiu reter todo esse público. Como é que uma série de jogos políticos medievais consegue ser tão grande, tão famosa? Toda a putaria que atraiu o público no começo foi praticamente extinta da série nas últimas temporadas. Depois da terceira virou praticamente só enredo e arco de personagem, e tudo sem virar uma TV câmara da vida, entretenimento puro. E mesmo alguns seres miseráveis terem deixado de assistir por conta disso, a grande maioria permaneceu ali, ajudando claramente no crescimento da série. A nudez, que antes era algo que fazia as pessoas assistirem, agora virou um tchan a mais, que deixa a série com um tom mais adulto, mais sério, ou mesmo só para satisfazer os espectadores que gostam de ver homens e mulheres pelados o tempo todo. O ponto é, a série é boa de verdade mesmo. Pode parecer que ela vira um bando de barata correndo sem rumo pela casa depois da primeira temporada, mas isso acontece porque na primeira temporada há uma quebra de expectativa nunca antes vista em nenhuma outra série, não que eu me lembre. Logo tu se acostuma com as baratas sem rumo e fica tudo bem. Mas pro final da série as baratas começam a se juntar novamente e até rola uma estranheza pra quem se acostumou com o cenário anterior. Enfim, Game of Thrones é uma série que com certeza vale muito a pena. Na verdade, nem é uma pena. É uma série muito boa de assistir e certamente vale todo o tempo investido. É uma série muito eficiente e praticamente tudo que ela se propõe, e é bem fácil de entender as tramas políticas porque ela vai te apresentando isso de uma maneira devagar, o que faz uma série que pode ser tanto apreciada quanto passar no fundo da sala. Então, vai ver GOT logo e para de assistir novela da Globo, por favor.